Muito boa noite, bem-vindos já à noite informativa, sessão de sexta-feira, é a última edição para o ano de 2016 e tem sido a panagem à sexta-feira nós recebermos em estúdio o Dr. António Frangulos, que ajuda-nos com os seus comentários e as suas análises a olhar para os diferentes temas, portanto, que corporizaram a semana e esta semana não vamos fugir à regra. Muito boa noite, bem-vindo. Boa noite, muito obrigado aos telespectadores, boas festas e vamos a ela. Pois, esta semana, Dr. António Frangulos, o Governo anunciou, através do Ministro da Economia e Finanças, que irá pagar apenas metade do 13º salário aos funcionários públicos, portanto, sem cargo de chefia. E isto devido à limitação de fundos. Esta falta de disponibilidade do Governo para pagar o 13º salário, como é que pode ser encarado? Como é que o olha? Bom, em primeiro lugar, dizer duas coisas. A primeira, recordar que o mesmo ministro que veio dizer que não tinha disponibilidade para pagar, lá pelos meses de abril, disse com todos os lábios que a terra vai comer que estas dívidas não haveriam de se refletir no bolso do cidadão, na mesa do cidadão. E hoje até, por mim, devia começar por pedir desculpas. A partir daí, do que ele disse, e dizer que, afinal de contas, houve um mau cálculo. E que esse mau cálculo é recorrente, porque isto denota uma falta de previsibilidade, quer dizer, devia o governo ter-se precavido, não é? Prevendo que, chegado ao fim do ano, as coisas até poderiam ser muito mais, muito mais amargas. E, por conseguinte, evitar, apanhar os trabalhadores de surpresa. Porque se tivesse feito uma previsão, portanto, com o lápis e esquadro, e concluir que não seria possível, chegar-se a dezembro e não seria possível pagar, avisava logo aos trabalhadores, aos funcionários e agentes do Estado. Pelo menos ficavam precavidos. O que não aconteceu, e o silêncio significava um consentimento, quer dizer, nunca o funcionário haveria de farejar que o silêncio do governo seria penalizador ao próprio funcionário. Portanto, esta medida apanha os funcionários em choque, coloca-os em choque. Este é um dos grandes problemas, é apanhar de surpresa os funcionários e agentes do Estado. O segundo aspecto é que nesta de emenda, mais uma vez, esta emenda é pior que o próprio soneto. Por quê? Porque o que o governo veio a anunciar como forma de remediar a situação peca por ser ilegal e inconstitucional. É claro que eu li até o que vem nas redes, contas de aritmética e tudo mais. Eu, não porque não as perceba, mas a minha praia é esta. E simplesmente me impede mostrar como é que este anúncio, esta decisão do governo é ilegal e como é que é inconstitucional. Ora, o decreto número
62/2009, que é o regulamento do Estatuto Geral da Função Pública, não é? Dos funcionários e agentes do Estado, no seu artigo 43, diz: 13º vencimento. Os funcionários e agentes do Estado em efetividade de serviço e os aposentados têm direito a perceber, no fim de cada ano civil, uma importância correspondente ao vencimento ou pensão que auferem, vírgula, sujeito, não é, este vencimento à existência de disponibilidade financeira. Deixa-me ler o número 2 para não deixar dúvidas a ninguém. Os funcionários com mais do que uma vinculação no aparelho do Estado estão vedados de perceber mais que um suplemento anual de 13º. Ora bem, a deliberação, por acaso nem trago a redação, mas o conteúdo é de que o governo só irá pagar 50% aos funcionários e agentes do Estado que não ocupam cargos de chefia. Bom, onde é que está a ilegalidade? Interpretando aqui o artigo 43. É que o 13º não distingue os indivíduos, funcionários e agentes do Estado em razão dos cargos que ocupam, dos seus escalões, dos seus níveis. A única coisa que exceptua a excepção a esta regra do 13º é que é sujeito à existência de disponibilidade financeira. Ora, a contrário senso, o que é que isso quer dizer? Isto equivale a dizer que ou tem e tem para todos, ou não tem e não tem para todos. Qual é a interpretação que pode ser tirada, portanto, desta medida do governo de criar, diga-se, esta situação de pagar a uns e a outros não? Esta situação é ilegal e inconstitucional porque, por via disso, nós vamos nos socorrer do artigo 35 da Constituição, que diz, artigo 35, princípio da universalidade e igualdade. Todos os cidadãos são iguais perante a lei, gozam dos mesmos direitos e estão sujeitos aos mesmos deveres. E aqui o artigo 43 já o diz isso. Os funcionários e agentes do Estado, é uma partícula universal, equivale a dizer todos os funcionários e agentes do Estado, na lógica do conceito. Não diz cargos de chefia, porque mesmo aqui nos cargos de chefia, a ter que aplicar este princípio de cargos de chefia, imagina o alcance do conceito cargos de chefia. Okay. Não é de governo, cargos de chefia. Vai até ao chefe de não sei o quê. É um cargo de chefia. Mas o problema aqui é que se a disponibilidade dá para 50% de todos os funcionários, então poderia dar 10% por todos os funcionários e agentes do Estado e aposentados. Ou então não dava para ninguém. Eu sei que
esta medida é antipopular. Já o pagar 50% e nas circunstâncias de hijack, de mãos ao ar, como o governo veio a fazer, não é? E para minimizar o problema, preferiu aqui usar o meio termo. O tal meio termo, não é? E infelizmente, o meio termo infeliz é o pagar 50% aos outros todos. Mas pode ser que alguém diga, não, os chefes não precisam. Não é verdade. Sempre serve para alguma coisa. E acima de tudo, porque o silêncio até dezembro significava que tudo estava de vento em popa. Portanto, há contento a favor do elo mais fraco, que é o funcionário, o trabalhador do Estado, e não o contrário. E o meio termo que o Estado utiliza é ilegal, porque a lei, que é esta, o regulamento, portanto, do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado, não distingue. Pelo contrário, descreve quem são os beneficiários. Não está a distinguir os funcionários e agentes do Estado em função de serviço, e os aposentados têm direito em efetividade. Portanto, se formos às Forças de Defesa e Segurança, nós vamos encontrar os reservistas. Os reservistas estão em efetividade de serviço. Onde quer que esteja um paramilitar e um militar, se estiver na situação de reserva, está em efetividade de serviço. Portanto, está abrangido. Está abrangido nos funcionários e agentes do Estado em efetividade de serviço. E os aposentados, todos eles, tanto os das Forças de Defesa e Segurança e os funcionários e agentes do Estado que estejam na situação de aposentados, têm direito ao 13º, desde que exista disponibilidade financeira. Pois, julga que sem distinguir. Sem distinguir, pois. Julga que o Ministro da Economia e Finanças deveria ter dado mais dados, portanto, sobre quanto é que o Estado irá poupar ao não pagar, portanto, os restantes 50% do 13º mês. Mas vai poupar na parte mais sensível. A gordura do Estado não está nos salários. Nas medidas de austeridade que tomou, devia ter, desde aquele primeiro anúncio ao segundo, parece que estamos no segundo anúncio, devia ter cortado, não é? As gorduras do governo, as gorduras do Estado, digamos assim. E nós sabemos onde é que há mais gorduras. E se formos a ver, e o que temos estado a comentar, é que essas medidas de austeridade não são visíveis. Nós continuamos a ver as mordomias de toda a natureza. É aí onde devia ter cortado a tempo e horas, antecipadamente, para poder dar 100%, não para poupar. 100%, o sensível, o salário é sensível. Não é aí onde deve cortar. É na gasolina, é nos subsídios, né? Aí nos altos dirigentes. Se tivesse cortado os subsídios, né? Durante este tempo que começou com a política de austeridade, se tivesse cortado com o número de pessoas que devem integrar as delegações para as presidências abertas, para as viagens para o estrangeiro, aqui e acolá, no sentido de, pelo menos, para além de poupar, para, digamos que, reduzir o déficit, né?
reduzindo por conseguinte a despesa, também contando com o 13º. Nós vimos, há quem tenta aí dizer que não é ilegal. Não, não é ilegal, não. Tem uma margem que, como não estava agendado na programação, não trouxe aqui a fundamentação jurídica, mas ele tem, sim senhora, uma margem de, digamos, de discricionariedade, não é? Na sua governação municipal. Estou a falar do município da Beira, que apareceu a dar 100%. Pois. E já estão aí alguns compadres e comadres zangadas, não é? Porque deu o 13º contra, quer dizer, devia ter ido no mesmo diapasão do governo, ou então não ter dado nada, não é? Para levantar todo o burburinho, não é? A favor, digamos, daqueles outros que nós sabemos. Então, ele simplesmente apareceu e deu, por mais que a gente procure outro termo mais suave, mais simpático, mas não deixou de ser uma chapada, não é, ao governo com luva branca. Não deixou de ser. Portanto, o governo, até eu não quero ser acusado de especulador, mas da forma tão eufórica como vinha o governo a arbitrar que vem aí a missão do FMI e nós vamos conseguir um financiamento, pelo menos, para poder alavancar ou ressuscitar nossa macroeconomia e por aí em diante. Pode ter sido uma das razões que levou ao adormecimento. Porque estavam mesmo crentes que... Havia uma grande até há pouco expectativa, tempo, lembra? Uma expectativa eufórica. Havia muita euforia de que nós estamos no bom caminho e que tudo leva a crer, os discursos do FMI, do Banco Mundial, tudo leva a crer que nós vamos conseguir um financiamento. E isto pode ter levado ao adormecimento. E resultado, chega-se a dezembro e agora a colheita não é das melhores, apesar de ter vindo aí uma informação ainda no telejornal do hoje, mas há muitos indicativos de que não pode ser verdade, porque só as importações diminuíram ou não diminuíram? Com o aumento, a subida vertiginosa do dólar e do rand, logicamente que as importações diminuíram. E se as importações diminuíram, também as contribuições aduaneiras diminuíram, os impostos aduaneiros. Agora, os impostos internos, não é só com os impostos internos que se resolvem os problemas, não é, da despesa, né, da despesa pública. Pois. Com esta situação, que ilação é que pode-se tirar, portanto, em relação à verdadeira situação, diga-se, da saúde económica do país? É simplesmente dizer que nós temos razão, tínhamos razão e continuamos a ter razão, apesar de informações de má fé, não é? Da parte do governo, por não nos dizer a verdade. Que a nossa economia não goza de boa saúde. Aliás, as notações financeiras já nos disseram que estamos por aí 4 níveis abaixo da notação lixo. Mais do que o lixo. 4 níveis abaixo. Mas nem toda a gente pode ter esta informação e nem toda a gente está a nos ouvir agora que estamos aqui a dizer. E logo no canal em que nos encontramos, não é canal aberto. Lá fora, esse até sabe mais do que nós.
Quer dizer, não estamos a dizer nada de novo. Eles sabem muito bem da nossa situação. Os que precisam de saber são os nacionais aqui dentro. Mas quantos nacionais é que têm, por conseguinte, um canal codificado? Daí que muito pouca gente. E por aí assim o governo mente e eles só podem consumir essa informação mentirosa que nos tem dado de que a nossa economia, a macroeconomia, a micro, goza de boa saúde, o que não é verdade. E esta é uma das provas mais evidentes de que a nossa economia não goza de boa saúde. Acima de tudo, porque o salário é sensível. Pois, os temores que alguns funcionários públicos têm relativamente tanto ao pagamento ou não de salário de janeiro, no momento, portanto, esta situação que vive-se agora com o 13º salário, procede? Bom, enquanto se cobram os impostos, não procede. Pois. Porque temos alguma atividade, tanto interna como... Desculpa. Exterior, que vai fazendo, digamos, a vez, e cobra-se algum imposto interno, cobra-se algumas taxas de importação, existem algumas taxas de alguma mineração, extração, e só que, vamos lá ver, na função pública já não se recebe no mesmo intervalo como antes. Por quê? Agora dá para pagar o Ministério X, arrecada-se mais um bocado para pagar o Ministério Y, paga-se 4, 10 ministérios, ficam 3, 4, 5. Portanto, o país não tem reservas. A questão é esta, o país não tem reservas, cobra impostos para pagar salários. Claro, tu pegas aqui e repassas para ali. Isto, eu acho que até o cidadão mais comum já reparou isso. Pega dali. E eu acredito que os chefes das cobranças de impostos, não é? Das cobranças das taxas aduaneiras, estão a todo momento a serem abanados pelos seus superiores hierárquicos para ver se conseguem cobrar o máximo. E nós vemos também até na rua aquele frenesinho. São 5 polícias, nós estávamos habituados. 5 polícias, 10 polícias ali, cada polícia tem um livro. Antigamente bastava um livro. Infringiu? Sim. Olha, passa aí a multa por infração do artigo XYK. Agora não. Eles andam de livro, de multas no sovaco, né? Isso também é feito disso porque há uma exortação. Meus amigos, vocês têm que fazer o vosso vencimento na rua. Só que eles fazem 2 vezes. Se formos a falar desses, nós sabemos, ainda há pouco tempo houve aquele caso, coitado, eu chamo coitado porque ele foi vítima, porque aqueles indivíduos tinham mês para o filmarem e depois lançarem logo para as redes. E aqueles outros tantos que não têm essas possibilidades, ou mesmo tendo, estão com medo. Então aquele é um coitado porque foi vítima desse azar. E eu ainda li há pouco tempo que ele está suspenso ou preso e no ato de coisa da sua prisão foi encontrado com 28 mil meticais no bolso. E o artigo que eu li alvitrava que de certeza só podia se tratar do produto dessas exigências macabras, ilícitas, né? Cobranças ilícitas. Então, eles fazem 2 vezes, uma para o Estado, 1,5 ou 2 para eles. É o que nós vivemos todos os dias. Pois bem, Dr. António Frangulos, depois de termos olhado para esta questão do governo pagar apenas metade do 13º salário a funcionários públicos e funcionários, portanto, sem cargo de chefia, eu gostava de convidá-lo agora a olharmos para a questão do anúncio das tréguas, portanto, no país. Foi feito também e foi anunciado
esta semana. O líder da Renamo e o Presidente da República, portanto, Filipe Nyusi, fizeram este anúncio. Gostava de ter a sua percepção em relação, portanto, a este entendimento alcançado, esta semana de tréguas, a facilidade, acima de tudo, com que foram alcançados estes entendimentos entre os dois líderes. A minha percepção, boa e má ao mesmo tempo. Boa porque esta trégua de 7 dias não é o mesmo que nada, porque as vidas que porventura podiam ser ceifadas nesses dias não vão ser ceifadas. Mas por 2 ou mais razões. Uma, porque deu-me a entender que, afinal de contas, com uma conversinha entre eles os dois, evitava todo este espetáculo triste que nós temos vindo aqui até a comentar. Afinal, agora já percebo porque é que alguma facção lá dentro faz tudo por tudo para que estes dois não se encontrem tete a tete. Se ao telefone e por 2 horinhas ou sei lá quanto tempo conversaram, conseguiram resgatar 7 dias, então significa que eles, os dois, a conversar, poderiam lograr maiores e melhores resultados. E há quem está contra isso. Esta é uma das percepções que eu tive, e má. A outra, de menor ou maior importância, depende da perspectiva, é que, no dizer do líder da Renamo, disse que esta trégua era para permitir às pessoas passarem uma quadra festiva em paz. E eu perguntava, e as festas do Dia da Família? Não são festas? Pelo que me parece, esta data que já um dia tinha sido abolida, não é? Na sua repristinação, já não veio com o mesmo nome de feriado de Natal. Veio com o nome Dia da Família. Ponto. Mais uma vez, que família? Família moçambicana, da família. Partícula universalizante, mais uma vez, de toda a família moçambicana. Ora, nós somos uma sociedade moçambicana, politicamente organizada em Estado, e que a nossa Constituição, a Constituição da República, preconiza, numa das passagens, que a família é a base dessa sociedade. Então, se é a base dessa sociedade, estes dois chefes de nós, chefes de mim, de si e de todos os outros que nos estão e os que não nos estão a escutar, não é? Eles, ao fim e ao cabo, lideram estas sociedades. Tudo o que acontece hoje depende deles. Eles moldam o nosso comportamento. Então, pecaram exatamente por terem negligenciado, eu não sei de quem foi a iniciativa, mas pecou por terem negligenciado esta família moçambicana. A sua festa não é 31, a sua festa é 25 de dezembro, o Dia da Família. Podemos até procurar dizer que é a família de uma
religião dos cristãos, mesmo assim o número não é pequeno. Nós estamos a falar de católicos, de cristãos. Pois. Na nossa realidade moçambicana, o número não é pequeno. E esta exclusão não foi muito bonito. Caiu mal na fotografia. Tem outra questão, que são os mediadores, que depois de várias semanas, vários meses, não conseguiram, portanto, trazer esta boa nova que tinham prometido aos moçambicanos, entretanto, com uma chamada de 1 hora, os dois líderes... E é por isso mesmo que eu digo, então, se por uma conversinha de 1 hora, 2, é possível resgatar uma semana, então nós poderíamos já suspender o diálogo daquelas comissões e darmos, sei lá, nem que fosse 30 dias, a paz é muito mais salutar, né, que 30 dias. Né? Estes dois presidentes, um da República, outro do movimento Renamo, não, o partido Renamo, e conversarem ao telefone, sim, mas mais do que ao telefone, frente a frente, como aquelas comissões estão a fazer frente a frente. Só que, afinal de contas, está mais do que mostrado que eles não têm a soberania, não têm o poder. O poder está com esses dois. O Gakama com o poder de fogo e o poder de fazer parar, não é? Que as culatras cuspam invólucros e os canos, os tiros, e ceifem vidas. E do outro lado, o poder até de iniciativa de ligar e de criar condições para conversar com ele. Tanto é que, lembrando mais uma vez, esse discurso vai lhe perseguir até depois da morte dele. Lembrando o discurso da tomada de posse, ele disse, e agora no estado da situação geral da nação, ele disse que a paz era uma prioridade. A paz e o combate à corrupção era uma prioridade. E no discurso da tomada de posse disse que tudo haveria de fazer ao seu alcance para que os moçambicanos não voltassem a matar-se uns aos outros. Então, eu só posso reiterar o discurso dele, repetir o meu apelo no último comentário, que 2017, que de facto aconteça o que o presidente da Renamo disse: se o cessar-fogo for respeitado, deverá ser prolongado. Quer dizer, não será só 7 dias, deverá ser prolongado. Repare, eu não sei, não acredito que ele tenha dito distraidamente deverá. Ele poderia dizer poderá. Não, diz deve ser prolongado, se nós tivéssemos que pôr esta afirmação no indicativo presente, no presente. Deve ser prolongado. Tem que, é imperativo. Não é pode, hipótese, possibilidade. Então, se é assim, é bom que este cessar-fogo seja pelo INUS respeitado, de modo a que seja prolongado e criar-se condições para se encontrar, como ele disse também, que estava disposto a encontrar-se com ele em qualquer canto, em qualquer província de Moçambique. Mas eu digo mais, se de facto ele, quando disse, estava consciente do que estava a dizer, que tudo farei ao meu alcance para que os moçambicanos não voltem a matar-se, então nem que tenha que conversar com ele fora do país. Aliás, a guerra dos 16 anos não conversaram aqui dentro. Conversaram em Malau, conversaram
Roma. E o que nós queremos é que eles tragam a paz e que o outro converse em segurança. E nós sabemos porque que ele não tem aquela confiança e segurança. Mesmo que algumas pessoas queiram aqui, não é, fazer fintas às palavras, mas qualquer um de nós, depois daquilo que ele passou, ele não se esqueceu em Nampula, daquilo que ele passou em Zipinga, não sei aonde, em setembro, em outubro, na sua residência na Beira. E para ele tem toda a dúvida a seu favor. Ele tem toda a dúvida a seu favor. Ninguém pode vir retirar esta percepção que eu tenho. Então, o presidente Nyusi que faça tudo ao seu alcance para se encontrar com ele e não ao telefone, para poderem trazer a paz a este Moçambique. Agora, há uma coisa que me parece que foge. Eu sempre disse que só faltam elementos para afirmarmos. Mas tudo está a indicar que há coisas que fogem ao presidente Nyusi. O caso dos esquadrões da morte parece que foge mesmo. Não tem nada a ver com ele, embora tenha, porque ele é o presidente de todos os moçambicanos, ele é o comandante em chefe das Forças de Defesa e Segurança. Então, digo isso por quê? Porque eu li há pouco tempo uma notícia que acredito seja verídica, que em Nampula houve um assassinato de um membro da RENAM. Significa que há cessar-fogo das forças de defesa. Mas os esquadrões da morte continuam a matar. E nós sabemos que eles estão dentro desta panóplia, deste panorama político. Não estão fora deste panorama político, deste panorama de tensão político-militar. Então, se há um acordo de cessar-fogo provisório entre o presidente Gakama e o presidente Nyusi, mas há um grupo que ainda faz fogo, então há alguma coisa. E para isso não se vai pedir a mais ninguém, senão a ele mesmo. Ele é que tem que tomar isto a peito e que isto vai manchando as suas boas obras cada vez que ele as enceta, cada vez que ele as empreenda. Há sempre um sinal. Ele tem que resolver esse problema. Nós vimos isto quando ele empreendeu iniciativas de conversar, digamos até furando o próprio protocolo de Estado, com o presidente da RENAMO, no Indie Village, se não me engano. Eu continuo a repetir isto. Nós vimos a cúpula, a nata da Frelimo, a levantar-se do chão e descer para aquilo que gosta de dizer, para as bases, para ir dizer que vocês não escutem aquilo que o presidente da República está a dizer. Nessa altura ainda nem era presidente da Frelimo. Não escutem e nem acatem. Aquilo só não foi escândalo porque nós somos Moçambique. Mas aquilo ali foi um dos grandes escândalos que eu até agora já vi. Desautorizar o presidente da República, aquele que é o garante da Constituição desta mesma República, por um grupo que está incerto numa simples coletividade política igual a qualquer outra coletividade. Mas bem, Dr. António Frangulos, eu gostava que já na reta final, portanto, destes seus comentários e de análise dos temas da semana, este não é propriamente um tema da semana, mas é uma espécie de resumo, balanço do ano 2016. Como é que caracteriza, portanto, o ano 2016 que amanhã finda?
Bom, o balanço é negro. Não há dúvidas que é negro. Foi o pior ano dos últimos 30 anos. Quem nasceu em 86 está com 30 anos, não é? Dos últimos 22 anos, melhor até dizendo, para podermos apanhar o 94, não é? Mas quando eu falo de 30, é que a partir de 87 nós começamos a sair do manto preto econômico. E a guerra só viria a ser em 92, com maior afirmação em 94. Então, 2016 nos devolveu 30 anos para trás economicamente. Nós vimos todas as previsões do crescimento macroeconômico a ser revisto em baixa. Nós vimos as agências de notação a colocarem-nos no nível, quarto nível abaixo de mais do que lixo. O Metical retraiu a níveis agonizantes, com todas as consequências. Os preços subiram, os preços de tudo, desde o preço da comida ao preço de material de construção, água, luz, tudo subiu. O investimento retraiu, as empresas fecharam, até os bancos, alguns fecharam. O pão, hoje, falta à mesa. O crime vai aumentar, como também uma das etiologias do crime, como uma das razões do aparecimento do crime. É verdade que não é só isso, mas é também uma das razões. Também nas estradas e nas matas morreu-se que nunca. Por causa de quê? Por causa da tal tensão político-militar. Os moçambicanos abandonaram as suas terras, as suas casas, os seus bens. Alguns até perderam filhos, não porque morreram, perderam-se mesmo, a fugirem de bandada. Ficaram, digamos que, separados dos pais, dos maridos e das respectivas mulheres. Portanto, 2016 vimos a crescer um estado de terror. Vimos a nossa democracia regredir 22 anos ao nível da liberdade, por exemplo. Nós já tínhamos atingido ao nível da África os patamares cimeiros. Hoje não sei em que lugar estamos, mas por aquilo que me é dado a ver, sem ir para os relatórios, nós regredimos 22 anos para trás. A liberdade de expressão, a partir do consulado passado do presidente Armando Emílio Guebuza, começou a regredir. E isto foi dito por vozes mais autorizadas que eu. Eu lembro-me que a presidente da Liga dos Direitos Humanos dizia que, olha, eu nunca tive tanta dificuldade em falar com o presidente da República do que desta vez. É mais fácil falar com o Papa do que falar com o meu presidente. Isso era simplesmente o começo.
vimos os esquadrões, a grande mancha de 2016, os esquadrões da morte e os esquadrões da mordaça da liberdade. Porque ou te eliminam fisicamente, ou então te partem as pernas e mais alguma coisa para você deixar de pensar e falar livremente. Porque o grande problema aqui é você pensar diferente. E isso já se mostrou. E o 2016, não acredito que possa vir um outro ano pior que ele no que concerne às perseguições políticas, não é? Eliminações físicas aos adversários políticos, que a Frelimo não considera adversários, considera inimigos. Na Constituição, não. Há liberdade de associação, de criação de partidos políticos. Mas, na prática, está a dizer que não. Isso aí é para o inglês ver. E isso aí constituiu a grande, das maiores manchas de 2016. Pior do que morrer à fome é morrer por falta de liberdade. Quer dizer, conseguir amordaçar, algemar até o meu pensamento. As pessoas terem medo. Medo. Quer dizer, o medo é o pior de todas as repressões que um cidadão possa, não é, passar. Resumindo, as dívidas ocultas, a tensão política para nos distrair dessas dívidas ocultas, as conversações Frelimo, Renamo para nos entreter e a tragédia de Capri-Zanzi, não é? Foram algumas marcas negativas e as principais, as dívidas ocultas e a tensão política. Portanto, sem querer dizer que são todos os elementos, não se esgota, porque no meio disto tudo, a corrupção, que até foi elevada à prioridade, a uma das prioridades do presidente Nunes, é também uma das grandes manchas, porque ao fim e ao cabo tem se mostrado contraproducente qualquer estratégia, qualquer política de combate à corrupção. E todos estes problemas que a gente tem das dívidas de companhia limitada não é mais do que a marca corrupção, porque ao fim e ao cabo há de chegar o dia, e eu tenho fé, tenho esperança, há de chegar o dia em que vamos saber. Já disse alguma coisa agora o Antônio de Rosário ou coisa parecida, quando for para a CPI, que olha, nós não poderíamos dizer aí, nem sequer aos bancos, não poderíamos dizer ao povo que a pesca não era a tarefa principal, a preocupação. Já disse uma coisa que nunca foi dito, já disse. Amanhã não sei o que é que vai ser dito. Isso foi dito por ele, pelos outros o que é que vai ser dito. E eu, no meio disso tudo, tenho esperança que hão de vir, sim, as informações claras e provadas e evidentes de onde foram os dinheiros, a maior parte dos dinheiros. Porque mesmo olhando para as armas que hoje o nosso Estado exibe, não corresponde à dívida. Olhando para o material que a polícia tem, não corresponde à dívida contraída, nem aquela dívida que respeita ao Ministério do Interior. O que significa que, no meio disto tudo, houve um desenho, não é, corrupto, para poder se
locupletar a maior parte daqueles dinheiros, das dívidas que nós é que temos que pagar, para os bolsos pessoais, para o enriquecimento pessoal das suas pessoas e das suas famílias, filhos, etc, etc. E menos para o povo, menos para o dono desses dinheiros. Dr. António Frangulos, obrigado por ter aqui. Esta é a nossa última sexta-feira, portanto, de 2016. Eu espero voltar a cruzar-me consigo em 2017, portanto, para mais momentos de análise e de comentário. Desejo um bom ano para si, 2017. Muito obrigado e um bom ano para o povo moçambicano. Que 2017 seja, de facto, o ano da paz, o ano da macroeconomia, para podermos ressuscitar toda a utopia que foi o apanágio das nossas vidas. Se a gente não sonha, é melhor a gente pegar na corda e enforcar-se. Então nós queremos continuar a sonhar com um Moçambique melhor, de facto, porque de juro, Moçambique o é e não há de voltar para trás. Muito obrigado, Dr. António Frangulos. Obrigado, Um bom ano mais uma vez. Igualmente. Pois bem, nós temos agora para um breve intervalo, voltamos já a seguir e vamos pautar as notícias do dia de hoje. Até já. Mais um baú. Recordações, momentos épicos, momentos marcantes, grandes vitórias, campeões. Como é que o futebol começou na sua vida e o que é que foi o futebol? Eram todas equipas bem estruturadas com um futebol de se tirar o chapéu. A gente jogava aqui na Baixa, saía da Baixa. Era obrigado a fazer o jogo dos Falaninhos. Antigos jogadores, paraquedistas, árbitros, pugilistas, médicos. O primeiro envolvimento direto foi como médico da seleção que foi aos Jogos Olímpicos, Moscovo, 1980. Hoje já temos a capacidade de fazer diagnósticos e cirurgias artroscópicas. O paraquedismo começa quando eu via militares da Força Aérea saltar. A dobragem de paraquedas é uma coisa fundamental. Uma campeã nasce ou faz-se? Um talento tem que nascer, mas também não basta só nascer, tem que se fazer para ser campeão. Domingo, você acompanha as principais incidências do final de semana desportivo. A arte e magia das estrelas. A festa e emoção. O registro dos momentos mais marcantes do desporto moçambicano. Ganhar, ganhar e ganhar. Comentários fundamentados de figuras apalizadas e incontornáveis. Nós temos que estar ao nosso melhor nível. A gente tem que procurar alternativas. Tudo isto e muito mais no programa Ao Ataque. Nosso compromisso é com as pessoas, os fatos e as suas implicações, mas não ignoramos as causas, os custos, as razões e as responsabilidades. Estamos atentos aos nossos dramas, ações, conquistas e celebrações. Questionamos quem, onde, quando, como e, sobretudo, porquê. Mostramos no grande plano. Um país sem história é um país sem futuro. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um país sem ídolos é um país sem referências. Uma vez mais, boa noite e agora sim, bem-vindo à hora em que vamos pautar todas as notícias na noite informativa. 2 indivíduos foram baleados mortalmente no bairro Santa Isabel, no distrito de Marraquém. A ocorrência já foi registrada pela polícia, mas não foram identificadas as vítimas.
Estas fotografias partilhadas na rede social WhatsApp mostram os 2 jovens já mortos dentro de uma viatura. O baleamento mortal ocorreu no bairro Santa Isabel, em Marraquene. A polícia registrou a ocorrência, mas ainda não conseguiu apurar os nomes das vítimas, uma vez que não foram encontrados documentos de identificação. Da noite de antes de ontem para ontem, tomamos conhecimento da existência de 2 indivíduos baleados na zona da Santa Isabel, distrito de Marraquene. São indivíduos que faziam-se transportar numa viatura de marca Mercedes-Benz e acorremos ao local para percebermos do sinistro. De certeza os indivíduos foram encontrados, metemos lá uma equipa para fazer a perícia e levamos os corpos ao Hospital Central de Maputo para questões de autópsia. E as equipes estão a trabalhar no terreno, no sentido de percebermos quem poderão ser os indivíduos e qual seria a razão da sua morte. Questionado sobre a possibilidade de se tratar de uma perseguição e troca de tiros com a polícia, o porta-voz da PRM Maputo colocou a hipótese de longe. O trabalho da polícia é de proteger todo o indivíduo, independentemente do que terá causado para a sociedade ou para o próprio meio. A polícia, o trabalho dele não é de matar e em nenhum momento colocou-se a polícia como pessoas para matar. Para isso, discordo com a informação de que a polícia esteve envolvida nessa ação. Recorde-se que no mesmo dia em que houve este baleamento, 4 supostos raptores foram executados pela polícia quando tentavam sequestrar 2 empresários na cidade de Maputo. A polícia em Nampula diz estar preocupada com os casos de assassinatos de membros de partidos políticos que se registram com frequência nos últimos tempos na província. A PRM avança estar a trabalhar com vista a averiguar as motivações destes crimes e também a neutralizar os seus autores. A Polícia da República de Moçambique, em Nampula, tem um registro do assassinato ocorrido quinta-feira no bairro de Nanticliua. A polícia tomou conhecimento da ocorrência de um homicídio qualificado ocorrido no bairro de Nanticliua, onde indivíduos, ainda por identificar, munidos de uma arma de fogo do tipo AK-47, balearam mortalmente um indivíduo que se fazia passar, portanto, naquela via. Após a tomada do conhecimento por parte da polícia, foi dirigida ao local uma equipe técnica que fez o exame direto ao local do crime, que era para recolher os vestígios do crime para sua posterior investigação. Segundo os dados que colhemos no local, foi possível apurar que tratava-se de um membro da Renamo. Zacarias Nakut, porta-voz do Comando Provincial da PRM, explicou que a corporação está preocupada com estes crimes que têm vindo a ocorrer com frequência nos últimos dias nesta província e avança estar em curso ações visando averiguarem-se as motivações e neutralização dos respectivos autores. Tudo ao nosso alcance para resolver essa questão. Assistimos nos últimos meses assassinato de membros de partidos políticos, principalmente a Frelimo e Renamo. O que é que está a acontecer? A polícia está preocupada com a incidência desse tipo de crime. O homicídio é um crime preocupante, mas para tal vamos trabalhar no sentido de criar condições de que factos do género não voltem a acontecer a nível da nossa província. Sim, este tipo de crime, assassina-se alguém e os autores não se apoderam de nada, não levam nada. Que explicação que se pode dar? Estamos a trabalhar no sentido de averiguar quais as motivações que levaram a esses criminosos a agir de tal forma e após conseguirmos dados sobre esta matéria, iremos contactar a imprensa para podermos disponibilizar mais dados sobre a matéria. Para a transição do ano, a polícia reforçou a sua presença em locais de aglomeração populacional e de lazer. A barragem dos Pequenos Libombos, em Maputo, parou de fornecer água a vários projetos agrícolas devido à seca. A medida afeta várias empresas que ameaçam despedir trabalhadores. A barragem dos Pequenos Libombos em Maputo foi concebida para fornecer água às cidades de Maputo, Matola e o distrito de Boane. Além do consumo doméstico, a fonte fornece para a irrigação agrícola 6 projetos, incluindo a Bananalândia, que cultiva banana para exportação. Devido à seca provocada pelas chuvas irregulares, os 6 projetos estão ameaçados. A barragem está a registrar os piores níveis de conservação de água.